Muy buenas noches, que Dios le bendiga y le guarde. Este es su hermano y amigo en Cristo Alejandro Ramírez. God bless you and God be with you. This is your brother and friend Alejandro Ramírez. Cumprimentos aos irmãos na paz do Senhor. Este é o seu irmão Alexandre Ramírez. Today I'm here to tell you the story about a man that I know very well who actually went to hell. Estoy aquí para decir el testimonio de un hombre que conozco, actualmente lo conozco bien, que fue para el infierno. Eu estou neste dia para falar de um homem que eu conheço bem, que fora ao inferno do fogo. This man, este hombre, como lo conozco bien, sé que no se puede confiar en todo el mundo. I know that this man, and I know that you can't trust in everyone. Eu conheço este homem, eu sei bem que não podemos confiar em todas as pessoas. But I want to tell you that this testimony is what I've heard and I've seen while this was coming from this man. It's real. Más te quiero contar que lo que yo he escuchado y he visto de este hombre es real. Eu que acredito que o homem falou do que ele ouviu, ele olhou, é a verdade. And why, you ask? ¿Y por qué preguntas? Because this man was me. ¿Por qué preguntas? Porque este hombre fui yo. ¿Por qué fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta porque este homem fora eu. En el año 2010, in the year 2010, no ano 2010, I was by God's grace together with my wife pastoring in New Bedford, Massachusetts. Estive pela graça de Deus a pastorear en New Bedford, Massachusetts. Estaba pastoreando en New Bedford, Massachusetts por la gracia del Señor, juntamente con mi esposa, together with my wife. Estaba ahí presente también mi hijo de 5 años, Enoch. Also my son was there, 5 years old, Enoch. También estaba lá mi filho, Enoch. And my mother was in the church as well, among the other family and friends. Mi mamá estaba allí también, entre los familiares y amigos. Y a minha mãe estava lá também, entre a família e os amigos, e os irmãos no Senhor, y los hermanos en Cristo, and the brothers and sisters in Christ. I tremble when I talk about these things. Tiemblo cuando hablo de estas cosas. Eu fico com temor quando falo de coisas como esta. Because it was the experience that I had prayed for so long. Yo tiemblo cuando hablo de estas cosas porque esta era la experiencia por la cual yo oré por tanto tiempo. Eu fico com temor quando falo dessas coisas porque eu pedi em oração muito tempo esta experiência. Pero para vivirla es algo diferente que simplemente de escucharla. But to live it, it's something completely different than only hearing it. Mas para viver es algo diferente de que escutar de eso. See, I was slipping away, even though I was pastoring. Estaba deslizando, aunque estaba pastoreando. Eu estava tornando quase atrás, por ende que estava no pastorado da igreja. I was actually not slipping away from the faith, because that would have been impossible for me back then. No estaba deslizando de la fe porque eso hubiera sido imposible para mí en ese entonces. No fuera atrás de la fe porque sería imposible para mí en ese momento. Ya conocía a Dios. I already knew God. Ya conocía a Dios. Ya conocía a Dios. But nevertheless, I started slipping away from my health, particularly my mental health, because of all the stresses and all the problems and all the situations that I confronted. Sin embargo, comencé a deslizar de la salud, particularmente la salud mental, por cuenta de
de los estrés y las dificultades que estaba confrontando. Por eso eu comecei a ir atrás na saúde, particularmente a saúde mental, pelo estresse, pela difícil da vida ministerial e do casamento, a vida familiar também. What what person was once known to be in the streets till 4 or 5 in the morning praying desperately for the harvest to take place. Lo que se conocía una persona que antes estaba en las calles, en los vecindarios peores, orando hasta las 4 o las 5 de la mañana, poniéndome en la brecha y clamando por las ciudades. O que aconteceu nesse tempo, outro tempo, o homem que orava até 4 horas da manhã, orava cedo, orava até 5 horas da manhã, clamava pelas pessoas que estavam na rua, pessoas que estavam na vizinhança. I quickly began to go down. Comencé a irme para abajo rápidamente. Eu comecei a descer rapidinho, until the moment came where I was so bad that I was running down through the streets of Fall River, hiding behind every tree. Comencé a descender tan malamente, que de una manera tan mala, que hasta iba corriendo por las calles de Fall River, escondiéndome detrás de cada poste, cada árbol. Eu fiquei tan maluco, que tan doido, que eu corria pelas ruas do Fall River, a esconder atrás das árvores, atrás de qualquer lugar. Eu dejei I left my home, I left my family, and I went to live in a friend's house. Eu dejé a mi familia, dejé a mi esposa y mis hijos. Me fui a vivir en casa de una amistad. Eu deixei a minha esposa, meus filhos sozinhos fora a viver no lar da amizade. Nevertheless, my deceased aunt Betty was praying for me. Sin embargo, mi tía, que partió con el Señor, Miguelina, ella estaba orando por mí. Ainda a minha tia, que fora a morar com Deus, ela estava fazendo oração por mim. E muitas outras pessoas, and many other people. E muitas pessoas estavam unindo a oração. Nevertheless, and my aunt Betty used to tell me, Alejandro, better things are coming. Your latter will be greater than your former. Ella me hablaba, mi tía, que falleció con el Señor, fue a partir con el Señor, y me decía, Alejandro, cosas mejores vendrán, ya lo verás. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Ageo capítulo 2. Ella me decía, Alejandro, tú mirarás, olharás, que o melhor vai vir. A glória depois desta casa vai ser maior do que a primeira glória. Eu não creia. I didn't believe. Eu não acreditava. Mas um dia, but one day, porém, essa palavra hizo cabida en mí. That word made a dwelling in me. Esa palabra comenzó a morar en mí. And I went to my aunt's house, and I just began fasting and praying. And from then I went to my wife's house, who was cold and distant, and I was about to leave.
Y de ese momento empecé a ir a casa de mi tía, estaba allá en oración y ayuno, y luego me fui a casa a donde estaba mi esposa y mis hijos, donde ella estaba fría, distante y a punto de irse. Então eu fora a casa da minha tia, a minha tia lá comecei a jejuar, a dobrar o joelho, a fazer oração. E ainda depois eu fora a minha casa, onde a minha esposa, onde os meus filhos, onde a minha esposa estava ficar ficar fria, ficar distante, ficar quase de ir da casa. Friend, anything, God can do it. Amigo, Deus pode fazer qualquer coisa. Dios puede hacer cualquier cosa, mi amigo y hermano que escuchan este testimonio. I want to let you know. Quiero dejarte saber que Jesucristo es la respuesta. I want to let you know that Jesus is the answer for the world today. Eu quero deixar saber que Jesus Cristo é a resposta. Ele é a solução aos problemas do mundo. Once I came to this place, I began to pray and try to make everything better. Una vez que he vuelto a casa, comencé a tratar de orar y hacer todo mejor. Eu comecei a intentar a oração e fazer melhor as coisas. Nevertheless, while I was praying at night, sin embargo, mientras estaba orando de noche, ainda que estava a fazer oração às 7 da manhã, à tarde da noite, 7 da manhã, one time I got on my knees and I started praying. Una vez me arrodillé y comencé a orar. Un momentinho eu dobrei os joelhos e comecei a fazer oração. Assim, like this, en esta manera, con las manos así y la cabeza no está puesta sobre las manos. And I began to pray like this with my hands, and like this, and my head was not on my hands. Eu comecei a fazer oração assim. Um, a minha cabeça não estava por cima das minhas mãos. But in that moment, I began to hear and I began to see and this thing that I'm going to describe for you today. Comencé a ver y a escuchar y estas cosas que voy a describir para ti hoy. Eu comencei a escutar, eu comecei a olhar, a ver estas coisas que vou a falar com vocês. At that time, I'm aware, I'm very, very painfully aware that the ninth commandment says that it shall not bear false testimony, not bear false witness. Therefore, I will do my best to say exactly everything as it happened and not add or take away anything of the word of this testimony. Yo conozco que la palabra dice en el noveno mandamiento, hablando de los mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 8, el noveno mandamiento nos dice a nosotros que no dirás falso testimonio. Por lo tanto, voy a tratar de ser 100% correcto y preciso en todo lo que testifico aquí en este día, en esta noche. Eu acredito que dice en Éxodo 20, fala também em Deuteronômio 8, não darás falso testemunha. Então, porém, vou tentar falar tudo assim que aconteceu. I began to go down on to the side up the side of a mountain. I began to it was like going up but going down at the same time. Estaba a subir un lugar e estaba comenzar a baixar, a descer. I started going down and it was like going around. Comenzar
de ser pelo, pelo, la roda de un monte. Era alrededor de un monte que estaba bajando. It was around the mountain that was going around. Y yo pude observar, and I was able to observe. Eu pude, eu pude olhar, ver de que habían unos jóvenes que eran echados en dentro de un hoyo en el lado del monte. I seen that there was some youth that were being cast into the mountain through a hole in the side. Eu olhei, eu vi que havia uns jovens, uns rapazes que meninos e meninas que eles eram um, echados por um burraco que estava no lado na beira do monte. Tava I was seeing that there was some like big bird-like creatures. Había unas criaturas que eran como aves grandes, negras, that were black, eran negras y and eu veía que había uns jovens os que eram postos no burraco era pelos aves que eram grandes, pretas. That moment, I could hear the screams. Yo oía los gritos, gritos inolvidables, que los cuales nunca se me van a olvidar. No voy a dejar de recordar por el resto de mi vida. I could hear the screaming that I can never forget in my life. Nunca puedo olvidar. Pues, tan grande es el trauma que hasta el día de hoy, en ese entonces yo no cuando salí de esa experiencia no podía escuchar a mis hijos, primero mi hijo y luego mis otros hijos que vinieron, jugar a gritos uno con el otro porque entraba en un estado casi de PTSD. Depois que isso aconteceu, os gritos que eu escutava, eu não posso esquecer. Nenhuma vez posso deixar de lembrar como gritavam essas pessoas, como os gritos que os ouvidos deles que eram tirados desse lugar. That's why I'm telling you this testimony today. Por eso es que le estoy diciendo este testimonio en el día de hoy, porque estas cosas son reales. El infierno es real, el cielo es real. I'm telling you these things today because hell is real, heaven is real. Eu estou falando essas coisas porque o céu é real, o inferno é real, é verdade. O inferno é o lugar de verdade de toda pessoa que não morre em Cristo Jesus. And hell is a reality for all the people that die without Christ Jesus, without trusting completely upon the Lord Jesus Christ. O inferno é o lugar onde morren as pessoas. En el infierno mueren las personas y van ahí a ese lugar las personas. Es una realidad para ellos los que murieron sin Cristo. Nevertheless, I went down into that place. Fui en ese sitio y yo estaba pastoreando, estaba enseñando la palabra y no sabía, sin embargo, que yo pensaba que el infierno era como un caldero grande de lava de un volcán. I thought that the hell was like a big cauldron of burning of lava that molten rock that people were thrown in and they were just all tormented. Yo pensaba que el infierno todos eran tormentados allá dentro de ese líquido fuego. Pensaba que el infierno era todas essas pessoas tiradas lá dentro, então que eles era uma água de fogo que estava lá dentro. But nevertheless, I was able to see that instead hell was like chambers. Sin embargo, yo pude ver que el infierno era como unas con cuartos o
o más bien con unas celdas, una tras la otra, a ambos lados del pasillo que había en ese lugar, en esa paila donde yo fui particularmente. I was able to see, pude ter a chance de olhar, de ver, de que o inferno não era assim, os lugares onde eu fora, era, era mais bem os quartos, quartos cá, quartos lá, por todo lugar, à beira do meio. Disculpe que llore, hermano. I'm sorry for crying, my brother, my sister, my friend that was listening to me. Mi hermano, mi amigo, que me escucha. Eh, com licença, desculpa que eu estou chorando por esta experiência que estou falando com você hoje, meu irmão, minha amiga. É difícil pensar de que uma pessoa vai estar a eternidade toda no inferno do fogo. It's hard to think that a person's gonna be in all eternity in the lake of fire, and hell first and then the lake of fire. Es difícil pensar que una persona va a estar toda la eternidad, primero en el infierno y después en el lago de fuego. En el infierno y el lago de fuego, el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20. Revelation 20 tells us that hell and death are going to be cast into the lake of fire. Apocalipse 20, 10. Capítulo 20 nos fala-nos que o inferno e a morte vai ser atirados no lago de fogo. As I went into that place, I was terrified. I said, well, God, I was pastoring at the time. I said, why, God? One moment I was praying. I wasn't at that particular time. I wasn't doing anything wrong. I was just on my knees praying, and why did I come into this place? And am I gonna spend eternity here? Le cuestioné a Dios y dije, Señor, Jehová, mi pastor, yo estaba orando, yo estaba pastoreando, estaba de rodillas, no estaba haciendo en ese momento en particular nada malo. ¿Por qué fui echado de este lugar? Yo le dije, yo falei a Deus e disse, Deus, eu estava a orar, estava orando, estava dobrando os joelhos, porque estava pastoreando. Por que é que eu fora esse lugar tan difícil? I ran into one room, one chamber. Yo corrí hacia una de los cuartos de las celdas. Eu corri a un cuarto, a un lugar desses. Digo verdad en Cristo y no miento. I say the truth in Christ and I'm not lying. Eu falo a verdade, não falo mentira. I saw a man that supposedly in the revelation of hell, that he had been unfaithful to his wife in life. Apparently so, because there was a demonic being that had this long spear, and it kept on thrusting into the man's and right around the area of his privates, right around the area of his groin, and thrust it in it, and the spear would come. It would come out up to his mouth, and he would gag on that spear, and he would be tormented. Entré en una de las celdas, uno de los cuartos, y había un hombre había un ser demoníaco que con una lanza comenzaba a adentrarla por sus áreas íntimas y por esa área, y la lanza subía por todo su cuerpo y llegaba hasta su boca, y el hombre gagueando con esa lanza en la boca y tormentado. And the woman
que estava no quarto, um demônio tinha uma lança que pela parte baixa do seu corpo, eh, a lança subia, subia, subia até a sua boca. Na sua boca ele não podia falar, nem podia respirar pela lança. And the demonic being was telling the person, because you have been unfaithful in your life to your wife. Now, now this is what happens to you. This is what you get. Y el hombre decía, porque has sido infiel a tu esposa en vida, esto es lo que te sucede. Esto es lo que recibes ahora. El demonio falou ao homem porque em vida fora infiel a sua esposa. Esto es que esto es que tú recebes agora. What made me run out of that place, out of that chamber, lo que me hizo correr de esa celda en particular, ese cuarto. O que aconteceu foi que eu corri desse quarto rapidinho. Entonces corrí hacia otra celda al otro lado. And I ran to another cell, to another part. Eu corri a outra prisão no outro lado do inferno. Aí havia dos mujeres lesbianas abrazadas. There were two lesbian women that were hugging each other. Havia dois lésbicas que estavam nos braços uma da outra. Eu amo as pessoas. I love people. Eu amo as pessoas. E não quero que nenhuma pessoa vá ao inferno. Por eu esconder as palavras da visão do que eu vi, o que eu olhei, o que eu escutei nesse lugar. I don't want anyone to go to hell because I'm hiding the words of the what I saw and I heard about that place. No quiero que nadie vaya al infierno por yo esconder las cosas que yo vi, escuché en ese lugar, las palabras de ellos. I don't know why, but in the vision I said to the person, no sé por qué, pero en la visión le dije a la persona, eu não, ainda não compreendo por qué, mas eu falei à pessoa, the one that looked more like a male, because there was one that looked more like a male and one that looked more like a female. A que tornase más, a que parecía más como un hombre, porque había una que parecía un hombre, más como un hombre, había una que parecía más como una mujer. Que tornase más como un hombre, porque había uma que era como mais homem na sua face, no seu corpo, e havia uma que era mais mulher na, no sua face, no seu corpo. I said to her, I don't know why this came out of me. I had some bravery, some guts right there to tell her, why don't you go pick out somebody your own size? No sé por qué, pero le dije, ¿por qué no te pones con alguien de tu propio tamaño? No sei por que eu falei com ela, diz, por que não brigas com uma pessoa que é do grande teu? And all of a sudden that person looked at me, that personage. De momento esse personagem me mirou. Então voltou, olhou a mim. And it wasn't human eyes. It was the eyes of almost like an animal, like eyes of a demon. No era un humano, era como unos ojos como casi animales, de ojos de un demonio. Não eram os olhos de uma pessoa, eram os olhos de um animal, olhos de um demônio.
and it looked at me, and what I thought was an embrace was a long tentacle that was it started thrashing the lesbian woman around, all around the walls, and all around the ceiling, thrashing her with that tentacle. Y pensaba que era un abrazo que estaban dando, tenía en los hombros, en los brazos, y en sí no era un brazo, era un brazo largo, animal, que tenía amarrado alrededor de su cuello, y estaba tomándola y dándola contra las paredes y dándole contra el seto, como si fuera un juguete. Mas eu olhei que não era um braço que tinha ao redor do seu pescoço, era como um braço de animal largo, que tinha por el pescoço, tirava contra as paredes, tirava contra o teto, tirava contra as paredes, como se fora como se fora brinquedo. And I ran out. I ran out scared. I ran out. I went to a room. Entonces corrí y fui a un cuarto. Donde ese cuarto estaba solo. No había nadie dentro. Entonces en ese cuarto me arrodillé y comencé a orar. There was no one. When the room that I went to ran into, and I locked myself in it, or the door closed behind, and I started to pray. Eu corria em um quarto, estava ficava sozinho, então não havia nenhuma pessoa lá dentro. Eu comecei a orar, comecei a dobrar os meus joelhos. Le pedí al Señor de ruegos, and I was begging God, and eu fazia súplica ao Senhor. God, I don't know why. I don't know how long am I gonna be here for eternity. I don't know what's gonna happen now. How can I get out of here? Am I gonna be here forever? Eu comecei a orar a Deus. Deus, eu não compreendo porque estou aqui neste lugar. Eu vou estar aqui até para sempre. And I see some big tall guy. The door opened, and some big tall guy came in. He was dressed in white, and he looked like a waiter of an expensive restaurant. White clothing, white dress clothing, a plate in his hand. Entró un hombre que él era vestido de blanco, alto, con un plato en la mano y una vestidura blanca, muy finas. Entró un hombre que tenía unos vestidos brancos, y él parecía una pessoa que trabalha num restaurante, num lanche. Então tinha nas mãos um prato. In the plato, in the plate, he had a letter on it, and he just like put it out to me. No prato tinha uma carta, então ele estendeu sua mão hacia mí. En el plato él tenía una carta dentro y la puso en movimiento hacia mí. Kind of like, take the letter, but he didn't say anything. Como recebe a carta, mas não falou uma coisa. Como, toma a carta, pero no me dijo nada. Yo rápidamente abrí la carta. I quickly opened the letter, and then I took out the letter inside. I opened the envelope and took out the letter. Rápidamente abrí la carta y saqué lo que estaba dentro. Una carta dentro del sobre.
rapidinho abri a carta para ler. The letter said clearly, "Don't worry, my servant. I have brought you here to show you the things that are and the things that are going to be. And do not fear, because I am going to use you to give the testimony of these things. Signed, the Lord Jesus." Y la carta decía, "No tengas miedo, mi siervo, porque te traje aquí a este lugar para enseñarte las cosas que son y las cosas que han de ser. No tengas miedo, porque yo te voy a usar para dar testimonio de las cosas que has visto en este lugar. Firmado el Señor Jesús." A carta decía, não fiques com medo porque eu te trazi aqui para mostrar as coisas que são, as coisas que vai ser. Não fiques com medo, porque eu vou usar a testemunha, a tua testemunha para falar às pessoas deste lugar. Firma o Senhor Jesus, signado o Senhor Jesus. When I read that letter, I breathed a sigh of relief. Cuando yo leí esa carta, me sentí mucho mejor. I felt a lot better after I read that letter. Sinta-me muito melhor depois que eu li essa carta. And I got brave and I started exploring. I walked out and I started exploring. Y me puse valiente y comencé a salir hacia afuera de la celda y a observarlo alrededor. Entonces me puse com então eu fiquei com coragem eu comecei a sair do quarto, então a olhar, a ver o que estava lá nesses lugares. The first thing I saw, o primeiro que eu olhei, que havia uns rapazes. There were some kids. I noticed that they were like in their preteens, teens, and yo había visto unos jovencitos que estaban entre, no exactamente esa edad, pero era entre sus edades de escuela de intermedia a escuela superior. I had seen, olhei uns rapazes que ficavam jovens, mas não sei qual era a idade. Eu perguntei ao Senhor, and I asked the Lord, what about these young people? Y le pregunté al Señor, pero ¿qué son estos jóvenes? Eu perguntei ao Senhor, ¿por qué olha, mira estos jóvenes? Why is it that they're not torment like everybody else, to the degree of everybody else? ¿Por qué es que ellos no están en tormento, no sienten el tormento que todos los demás sienten? No son casi ni tormentados. Why are they hardly even tormented? Not tormented or not tormented at all? ¿Por qué era que eles não ficaram no tormento? Ou não quase no tormento? I heard the voice of the Lord that moment that told me. Eu escuché la voz del Señor que me dijo en ese momento. Eu escutei a voz do Senhor que falou me. He said, "Son, because sorry about that. Promise not to give false testimony." Desculpa, eu falei meu filho, então eu falei que não ia dar mal testemunho. Disculpe que yo dije mi hijo y yo había hablado que no iba a dar falso testimonio. Dijo mi siervo. Eso fue lo que dijo. Said my servant. That's what he said. Dijo mi servo. Eso fue lo que faló.
and he said these had never heard the word of God. Ellos nunca escucharon la palabra de Dios. Escúcheme bien. Listen to me well. Eles nenhuma vez escutaram a palavra de Deus, ouviram alguém que pregara a palavra de Deus a eles. They died in their sins. Then the law of nature, the natural law, told them what was right and what was wrong, and they died in their sins. Ellos murieron en sus pecados. La ley natural les dijo que era pecado y no, y ellos murieron en sus pecados. Nevertheless, and no one told them about my son. Sin embargo, nadie les dijo de cómo salir. Uma vez falaram de como de mim, de como iba a sair de este lugar. They were even getting close to me. Aún se me acercaban. Eles ficaram pertinho a mim. I started seeing that I thought hell is not a place for a person that's asthmatic. It's definitely not, because you breathe in, and the breathing in that you do is worse than holding your breath and not breathing at all. Era difícil, pensaba yo, el infierno para las personas que en vida fueron asmáticas, porque ellos respiran en ese lugar y el respirar para adentro es igual o peor que no es respirar nada. Tú respiras o ar do inferno é tão maluco que é pior do que não respirar, ou quase pior. And the stink in that place, so horrible, so rotten. Y la peste que había en ese lugar era tan horrible. Yo no sé qué era, si era cuerpos muertos o cuerpos fritos o pura inmundicia de tan horrible que era el olor. I didn't know if it was a stench of death or of rotten corpses or of pure uncleanness of I don't know what was in that place. And no sabía si era olor de corpos muertos o olor de la carne que no fogo o olor de inmundicia. Nevertheless, I got to a place where I seen a man that was saying, Lord, no one ever told me. He was reclaiming to God, Lord, no one ever told me how to get out of this place. And I seen the ceiling from top to bottom and ripped in half. And the Lord Jesus came out and said, that is not true. It was told on such and such day to you how to escape from this place in that outdoor service. Entonces alguien le estaba reclamando a Dios, un hombre estaba reclamando a Dios, diciéndole, Dios, nadie me dijo a mí nunca salir de este lugar. Y el seto desde arriba hacia abajo se rasgó. Y salió el Señor Jesús y le dijo, no es verdad. Tal y tal fecha se te dijo a ti en la campaña al aire libre, te habló de este lugar y cómo escaparlo. Había un momento que estaba una briga, una luta con el Señor, con Deus, falando, decía, Señor, nenhuma pessoa falou comigo como sair deste lugar, como não entrar aqui. E o teto por cima até baixo abriu em metade. Então saiu o Senhor Jesus e disse, não é verdade. No dia este, na data deste,
falaram contigo no serviço lá fora de como sair desse lugar. Then as the same way that he came out, he walked backwards, and the from the ground up it closed up again. De la misma manera que él salió así, él caminó para atrás después de decir eso y el piso, el suelo, la pared, el piso de la pared se cerró desde abajo hasta arriba nuevamente. Então ele caminhou depois para trás, como havia caminhado para frente. Então o teto, a parede do sol até o teto fecharam. Another guy, outro homem, dizia: Senhor, nadie me dijo nunca cómo salir de este lugar. No es justo. And another man was saying, and no one ever told me how to get out of this place. It's not just. It's not just. It's not fair. It was the words that he was saying. Outro homem decía: Señor, no es justo. Não é justo que nenhuma pessoa falou comigo. And then the ceiling opened up again from top to bottom, the wall, from the ceiling to the floor. And out came the Lord Jesus and said, "It is not true. In such and such date, a gospel tract was given to you that told you the plan of salvation and how to escape with this place." And then the same way he told it, and from the floor to the ceiling, the wall closed after he walked backwards, facing the man the whole way. Entonces él le dijo: no es verdad, en tal y tal fecha salió el Señor Jesús y le dijo, respondió a esa persona: no es verdad, tal y tal fecha se te entregó un tratado en el cual hablaba de cómo escapar de este lugar y no llegar aquí. Entonces él caminó para atrás y se cerró desde el piso hasta el techo la pared nuevamente. Então o Senhor Jesus saiu, porque um homem estava falando que nenhuma pessoa falou comigo. Não é justo que nenhuma pessoa falou comigo de como escapar, não chegar até este lugar. Então o Senhor Jesus saiu diz, não é justo. Não é verdade, o Senhor Jesus falou. Ele diz, nesta data, tal dia, tal ano, falaram, entregaram uma, cartão, um papel que falava do plano de salvação, de como sair deste lugar. E assim caminhou de frente, caminhou para trás e deu sol até o teto, fechou outra vez. Então falei com o Senhor, and I spoke with the Lord. Le dije al Señor: Señor, por favor, envía a alguien de este lugar que pueda hablarle, decirles que de este lugar para que ellos lo puedan escapar del infierno. I said, Lord, please send somebody from here. Send them to the earth, to the living, and so that they can know how to escape this place, how to escape hell. Eu falei: Senhor, envia alguma pessoa para que eles falem com os que estão vivos, com os que estão no mundo, que eles possam sair daqui, escapar o inferno. El Señor me dijo, con esa voz dulce pero fuerte a la misma vez, me dijo: mi palabra tienen. The Lord spoke with a sweet but stern voice and said, they have my word. O Senhor falou comigo, ele falou com uma voz doce, mais forte. Falou: eles têm minha palavra. I said, yes, Lord, yes, but they have your word. I understand, sir, but they won't
they won't hear just your word about this place and avoid it. Yo falei, sí, Señor, pero ellos tienen esta palabra, tu palabra acerca de este lugar, pero no van a escucharla. Mira, la tienen y no la escuchan. I say, look, they have your word. Eles tinham a tua palavra, dizia o Senhor, mas eles não vão escutar a tua palavra deste lugar. Entonces el Señor me dijo, si mi palabra no escuchan, no escucharán aún si alguien se levantare de los muertos. And the Lord said to me, if they don't hear my word, they're not even going to hear if someone raises from the dead and speaks to them. Tal falou o Senhor comigo, se não escuta a minha palavra, não escutarão, não ouvirão, ainda se alguém levante-se dos mortos fora lá. Entonces la mano del Señor hizo así y en la pared se abrió una película, parecía toda pared completa se tornó un video. Y esta es la parte que yo entendí todos los restos muy, pero que muy bien, pero esta es la parte que todavía hasta el día de hoy no entiendo. And this is the Lord, he put his hand out like that and pointed to the wall, and the wall turned into a movie. And I confess, I admit, this is the part that I don't fully understand, even though I seem to understand the other parts of the revelation. Então o Senhor por a sua mão até a parede, a parede tornou-se um vídeo. Então, ainda não compreendo porém que compreendo as outras partes desta revelação, desta visão. Eu não compreendo, não compreendo esta parte, eu confesso. Não compreendo muito bem. Porque in the wall appeared a movie, and this is what the movie was about. The pastor that had been of a church that I know, and he had died, and in the movie that was playing on the wall, he had raised from the dead, and he was coming close to his house. Nevertheless, his dog was barking and barking and barking at him, and would not let his owner, the man, the pastor, come close to the house at all. Entonces había un pastor que de una iglesia que yo conozco, el pastor y la iglesia que él había muerto en el sueño, en el video que estaba en la pared. Entonces él estaba acercándose hacia la casa porque había despertado de los muertos, y el perro de él estaba ladrándole a su amo, ladrándole al pastor, y no lo dejaban de ninguna manera acercarse a la casa. Estaba no video que estava na parede, um pastor que eu conheço de uma igreja, que eu conheço também, que ele tinha morto, ficava morto, ele levantou-se dos mortos. Então fora pertinho à casa, o caldo dele ladrava, fez muito barulho e não deixava, não permitia chegar até a casa. Então, and then the Lord told me, "Do you understand what you see?" I said, "How, Lord? How am I going to understand that? No one explains it to me." Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a entender eso si nadie me lo explica? Então falei com o Senhor, como eu vou compreender? Porque o Senhor perguntou-me, o Senhor perguntou a mim, compreendes o que estás olhando, o que estás vendo? Eu disse, como eu posso compreender se não uma pessoa explicar-me o que está lá?
porque el Señor me había preguntado que si entendía lo que estaba viendo. Entonces el Señor Jesús me comenzó a explicar, then the Lord Jesus began to explain to me. Entonces el Señor Jesús comenzó a explicar. El dueño murió de verdad. The owner died truly, indeed, but he raised from the dead. And the dog, which was uh, the best friend of his owner, didn't believe that it was really his owner. He thought it was an imposter. Therefore, he wouldn't let the owner even come close. In the same way, they're not going to believe even if somebody rise from the dead and tell them about this place. Entonces el Señor me dijo, perro, el dueño eh, el dueño del perro, el pastor, había muerto y en verdad y resucitó de entre los muertos. Y el perro era el mejor amigo, el dueño era el mejor amigo del perro, y el perro del pastor, y como el perro lo vio morir, el perro no creía que era él, sino que pensaba que era un impostor. En- entonces por eso no lo dejaba acercarse ni tan siquiera a la casa. Então o dono do carro, o pastor, o Senhor falou-me que ele havia morto de verdade. Então que ele levantou-se dos mortos. Então que ele ia pertinho da casa, então o carrozinho, o carro não era, o carro era o melhor amigo do dono, e o dono era o melhor amigo do carro, e que não acreditava que o carro que era o dono, porque o dono, o carro tinha visto o dono morrer. Não, ele não acreditava que era, acreditava que era outra pessoa, um, passar-se como se fora o dono. Então o Senhor falou a mim isso, da mesma, da mesma maneira, eles não acreditaram se alguma pessoa levantar-se dos mortos e falar a eles deste lugar. Ele dijo que de la misma manera no creían si una persona no se levanta de los muertos y le habla acerca de este lugar. Entonces se cerró la película y yo estaba rogándole y llorándole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo yo hasta este lugar? Yo no quiero estar aquí más. Sácame de este lugar. I got on my knees and I started praying to the Lord, and I said, Lord, I don't want to be here anymore. Until when am I going to be here? I don't want to be here anymore. How long will I be here? Please get me out of this place. As I was praying to God, I heard a voice that was, I heard the voices of the screams once again, and I felt like I was going back up out of the hole and going out of the side of the mountain, and I returned to the reality of where I was. I opened my eyes. Entonces, yo le estaba orando así, yo decía eso, que no quería seguir ahí, y de momento comencé a escuchar los gritos otra vez y a salir por el lado del monte dando vueltas. Sentía que iba saliendo por el roto y que estaba en el lado del monte, y salí de nuevo y caí en cuenta de lo que estaba en la actualidad. And I felt, I opened, abrí mis ojos. Estaba dobrei os meus joelhos, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero estar neste lugar mais. Um, até quando eu vou estar aqui? Saca-me daqui, deste lugar. Eu não quero estar mais aqui. Eu chorava, eu orava ao Senhor. Então eu comecei a sair do buraco, a escutar os gritos, e sair por lado do monte, a ascender.
abrí mis ojos, and I opened my eyes. Y abrí os mis olhos. Y todo ese tiempo estaba de rodillas, en la cabeza no había tocado las manos. All that time I was on my knees, and my head didn't even touch my hands. E todo esse tempo todo o tempo estava dos joelhos, minha cabeça não tem posto nas minhas mãos. The weird thing was that not even 15 minutes had gone by on the clock, but it seemed like it was days in that place. Y lo raro es que ni tan siquiera 15 minutos habían pasado en el reloj. Sin embargo, se sentía como si fuera días que yo estaba dentro de ese lugar. El concepto de tiempo era diferente al infierno de lo que es en la tierra. The concept of time in hell is different than it is in eternity. Sin embargo, o conceito do tempo é diferente do que é aqui na terra. Lá no inferno é diferente. Porque não passaram 15 minutos quando fechei os meus olhos para orar até o momento da visão. Um, mas aconteceu que parecia que tornasse como dias lá dentro. Friends, I couldn't even be alone for weeks. I couldn't even hear kids playing for years. Yo no podía no podía estar solo por semanas y no podía escuchar a niños jugando ni por años. Él no podía ficar sozinho por semanas. Él no podía escutar a meninos brincar por anos. And every time I would walk somewhere and see somebody, and I would break down and start crying because I realized that if I didn't tell that person about this place, they could end up there, but not in vision and reality. Entonces yo pues empecé a llorar porque cada vez que veía una persona, porque me daba cuando salía a los lugares, me daba de cuenta que a cualquier momento esa persona podía experimentar, no en visión, sino en realidad ese lugar. Entonces comenzaba a llorar chorando cuando olhava uma pessoa, eu via uma pessoa, porque pensava que se não falar deste lugar, essa pessoa iria a olhar, a ver isso em vida, morte, não em visão. I don't feel that I fully recovered from this experience. I never thought that an experience with from God would leave me so marked for the rest of my life. No pensaba que una experiencia así, yo no sabía que iba a durar tanto tiempo en la marca, no, que iba a estar marcado por vida. I didn't know that. Eu não sabia que uma experiência tal como essa passaria tanto tempo e não a ficar eu ficar marcado. Eu estaria marcado por vida. But that's an experience for me to tell you that God loves you. He doesn't want you to go to that place. He wants you to spend forever in eternity with Him. But God is also a just God. He's a righteous God, and He's a just God. He's not fair. He's as fair can be. He won't let you spend a life without God and running away from Him, and then force you to eternally spend forever with Him. That wouldn't be eternal bliss. That would be eternal punishment. To spend forever with Him if you spend the rest of your life
all your life running away from Him and then have it to be with Him for eternity. Dios es un Dios justo, no es un Dios injusto, es un Dios justo y Dios sería injusticia si Dios después de que pasaras la vida entera corriendo de Dios, que Él te obligara a que tuvieras a que pasar la eternidad con Él. Eso sería una cosa injusta y Dios no es injusto. Dios te da exactamente lo que tú le pides y lo que tú deseas de Él. Si deseas alejarlo de ti, de tu vida, Él te da exactamente lo que tú deseas. God is Deus é Deus justo, Deus fiel. Não é Deus injusto. Se Ele vê que a vida toda passas a correr de Ele, estás longe dele toda a vida toda, ele é Deus justo. Seria injustiça de que ele fez estar na eternidade com ele, ficar em glória eterna com ele, se a vida toda estás correr dele. He doesn't want what you don't want, what you haven't asked for, what you've worked so hard at and getting away from Him. Él no quiere darte lo que tú no le has pedido y lo que has trabajado tanto para conseguir, corriendo una vida completa de Él. Él no quiere entregar o que tú no quieres, o que você não quer, Él no quiere entregar a você. Él no quiere que a vida toda que estás longe de Él, que tenhas que passar a eternidade com Ele, se não quer. Este es el momento. This is the moment to come back in thought. Este es el momento de venir para atrás en su pensamiento, de recapacitar. Este es el momento de voltar no pensamento a Deus. If you pray to God, the prayer that I had prayed when I first came back to Him. Si oras a Dios la oración que yo oré cuando primero vine de vuelta a la casa de Dios, a la comunión con Él. Yo encontré un tratado y bajé mi rostro. I found a tract and I bowed my head down. Se oras a oração que eu orei a primeira vez, ou a segunda vez, quando eu voltar atrás a Deus, eu dobrei os meus joelhos na casa, eu busquei um papel desses que falam do Senhor. Eu fora até a última página. And I went to the last page. Fui a la última página. Because I knew that was the one that, the page that had how to receive Christ in the heart. Porque yo sabía que esa era la que contenía cómo recibir a Jesús en su corazón. I knew that, eu sabía que ese era que tem as instruções como nós podemos receber ao Senhor Jesus no nosso coração. And it's not religion I'm talking about. Y esto no es religión que le estoy hablando. Esto es poder de Dios. Esta es palabra de Dios. Esto es vida eterna. Para escapar el fuego eterno. This is word of God. This is not religion. This is power of God and word of God. And this is a word that will help you escape eternal damnation and to go into eternal life. Este não é religião, este é poder do Deus e palavra do Deus, palavra e poder do Deus que fará que você escape do inferno e vai ao céu. I got on my knees and I prayed what it said. I said, God, I know that we're all sinners and I come before you. I ask you that I believe, this is the prayer I prayed. You can pray it with me if you'd like. I prayed, God,
I know that we're all sinners, and I ask you to forgive me. I know that, and I believe that Jesus died for my sins and, and was raised so that I may have new life. Thank you for the life that you give me. I pray that Jesus come into my heart and be my Lord and my Savior. Thank you for the gift of eternal life. In Jesus' name, amen. Yo oré la oración que estaba en la última página, que era algo como así. Decía: Dios, reconozco que todos somos pecadores y que he fallado. Creo que el Señor Jesús murió para mi justificación y resucitó para que yo tuviera vida nueva. Le pido al Señor Jesús que entre en mi corazón y sea mi Señor y mi Salvador, que escriba mi nombre en el libro de la vida para no ser borrado jamás. Gracias por la vida eterna que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Eu orei desta maneira, deste jeito. Deus, eu acredito que todos somos pecadores. Eu tinha eu ter falhado. Deus, eu acredito que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nós tenhamos vida nova. Eu te peço que, Senhor Jesus, entre no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, dar vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida para não borrar nenhuma vez mais. Obrigado, Senhor, pela vida eterna que tu me das. Em nome de Jesus. Amém. If you prayed this prayer with me, si ha orado esta oración conmigo, le felicito. I congratulate you. Even though salvation is not a prayer, salvation is a process. It's that you seek to be saved, be baptized in water, be baptized in the Holy Spirit, to be sanctified. But if you have prayed this, I'd like to hear about it. This is the beginning of your journey with God. Salvación. Si he orado esta oración, créame que Dios te salvó. La salvación no es una oración solamente. Salvación es un proceso o un caminar con Dios. Usted tiene que orar para ser salvo. Sí, pero también tiene que seguir en esa salvación. Tiene que buscar ser bautizado en las aguas. Tiene que buscar ser bautizado en el Espíritu Santo y ser santificado, buscar la santificación. Si usted ha orado esa oración conmigo, quiero saber acerca de eso. Quiero orar con usted y ayudarle en sus primeros pasos en el Señor. Se tem orado essa oração, bem-vindo à família de fé. Porém, que a salvação não é uma oração, a salvação é um caminhar pela vida toda. É um processo, mas se orar para receber o Senhor Jesus no seu coração. Parabéns e bem-vindo à família de fé. Se orou esta oração, tem que buscar ser batizados nas águas, tem que buscar o batismo do Espírito Santo, tem que buscar a santificação. É um processo. Eu quero escutar se você fez esta oração. Eu quero ajudar nos primeiros passos com o Senhor. Eu quero saber que você fez esta oração. Obrigado a cada um de nós, de vocês, por estar conosco, escutar este testemunho, ouvir a palavra de Deus. Thanks to each one for hearing God's word and hearing this testimony about what happened, what is happening and what will happen. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar este testimonio.
de lo que pasó, de lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que va a pasar. En nombre de Jesús. Amén. Name of Jesus. Amen.